Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Awari Talks. Hoje a gente trouxe Thiago Luz, que é membro de conselho de startups, é investidor anjo, mentor de carreira, ele é palestrante, ele é professor, o cara é de tudo. Ele possui aí mais já de 17 anos de experiência no mercado, já atuou em empresas como Ambev, Google, Peixe Urbano e algumas outras empresas. E ele teve o início da carreira dele em marketing, se tornou diretor de vendas do iFood e, inclusive, ele já foi CEO do iFood na Colômbia. Então, o Thiago tem uma grande carreira aí para a gente conversar. Thiago, muito bem-vindo ao Ari Talks. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, cara. Que isso, Gabriel. Poxa, eu que agradeço. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem nos ouve. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Excelente. Cara, antes de começar, eu queria fazer o nosso merchan aqui, obviamente, eu como pessoa de marketing que sou, queria dizer que a Aware é a melhor plataforma para aprender tecnologia no Brasil. Por que que eu sempre falo isso? Porque a gente tem diversas trilhas de aprendizado, então quem quer aprender design vai entrar nessa atmosfera e, cara, ali tem todos os recursos para você aprender design de fato, seja prático, seja teórico, seja conversando com especialistas, que aí entra a parte de mentorias, né? E não só para design, então vai para gestão de produtos, programação, dados e design, que é onde a Wari começou. Então a gente tem todo esse leque de cursos aí preparatórios para de fato a pessoa conseguir fazer uma transição de carreira, mudar de área na qual atua. E as mentorias são uma feature muito interessante de entrar lá na plataforma, agendar 30 minutos e falar com um profissional, falar com uma pessoa igual o Thiago, assim, se agenda 30 minutos, vai trocar uma ideia com a pessoa que está ali, com um especialista, com alguém que tem experiência na área. Bom, e se você está acompanhando esse episódio, tem interesse em fazer parte dessa comunidade tech, expandir seus conhecimentos, a Wari está dando um incentivo para você que está aqui assistindo, justamente para incentivar quem está assistindo. Eu tô sendo meio aleatório, Thiago. Normalmente agora eu tô tirando os descontos da cabeça. Antes eu tinha começado, 10%. Eu falando, não, agora eu vou começar a deixar aleatório, porque cada vez vai ser um desconto diferente, então a galera pode aproveitar, porque esse desconto ele fica disponível só 24 horas depois do episódio for pro ar, então você não vai conseguir de novo. Então assiste, quer desconto e tal, já aproveita. Hoje eu vou oferecer. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu tô animado pra conversa. Vou dar 20% de desconto. O Fábio, o CEO, o Caio, que é o CFO, depois a gente conversa. Vamos dar 20% de desconto. Então, quem tá assistindo aqui, usa o cupom Thiago20. Vou até editar aqui já o cupom aí, Thiago20. E vocês vão conseguir, né? Clica, que vai ter um QR Code aqui na tela, vocês apontam o celular, fala com o especialista, fala, olha, assistiu o podcast do Thiago, tem o cupom de Thiago20 e tal, e vocês já vão ganhar 20% de desconto para vocês aproveitarem e começar a transição de carreira ou aprender um pouco mais sobre as áreas que vocês têm interesse. Boa, excelente, feito esse merchan. Thiago, novamente, muito bem-vindo. E eu já, cara, quero começar assim. Eu particularmente fiquei muito curioso sobre a tua jornada. Eu fui olhar a tua jornada assim e falei, cara, é uma jornada muito interessante, bem diferente do comum. E, como é que você começou a tua carreira, cara? Você começou trabalhando com marketing, né? Comecei com marketing, Gabriel, no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu sou formado em publicidade e eu comecei a minha carreira depois dos estágios, né? Eu fiz um monte de estágios, sempre em vendas e marketing, mas a minha primeira experiência profissional foi em marketing na Ambev e foi incrível. Eu acho que a Ambev foi uma excelente escola para mim, do ponto de vista de formação, assim, de superação das adversidades, de ter um sonho grande, de superar as barreiras, de disciplina, de execução. Foi ali que eu comecei a minha carreira e eu sou muito grato por isso, inclusive. E em breve uma empresa grande, com certeza você já entrar de cara assim numa empresa desse porte já te posiciona no mercado, como você vai se portar no mercado, né, cara? É bem interessante. E aí depois disso você foi para Google. E quando a gente fala, o pessoal trabalhou na Google, a gente sempre imagina, nossa, cara, tipo, Google é Google, pouquíssimas pessoas assim, né, ao redor. Todo mundo sabe que é Google, poucas pessoas trabalham na Google. E como que foi, tipo, ter essa experiência dentro da Google? Foi aqui no Brasil, né, que você trabalhou na Google? Foi em São Paulo, né? Eu comecei minha carreira no Rio e aí eu vim para São Paulo para trabalhar no Google. E essa história, Gabriel, ela é
provavelmente a minha primeira transição de carreira, assim. Eu saí de uma indústria completamente offline. Isso, 2008, eu lembro que a Ambev não permitia que a gente mandasse e-mails para qualquer e-mail que não fosse @Ambev. Esse nível de, poxa, de offline. E eu vim para o Google fazer parte da primeira turma do Google. Quando eu cheguei no Google, a empresa tinha, sei lá, 60 pessoas, ninguém tinha saído ainda do Google, todo mundo sabia os seus nomes, era chegada, a startup do Google no Brasil. E tem algumas histórias interessantes aqui, cara. Eu cheguei no meu primeiro dia vindo desse ambiente offline. Eu lembro que eu sentei do lado do Roger e perguntei para ele assim, cara, onde entra na internet aqui? A internet para mim era um negócio que você entrava, você entra na internet, sabe? Com toda aquela cerimônia e respeito, eu vou entrar na internet, para passar por um portal. E aí o Roger falou assim, como assim, cara? Que negócio é esse de entrar na internet? Eu falei, pô, entrar na internet, cara. E aí até que a gente se entendesse, eu falei, cara, onde é o Internet Explorer? E não existia o Chrome naquela época, mas a turma já usava o Firefox. E aí ele falou, não, ninguém usa Internet Explorer aqui, sabe? Firefox. E eu, Firefox, eu não sei nem o que é isso. Então esse foi minha primeira semana ali no Google. Mas a verdade é que eu sou muito grato por ter tido essas duas experiências no comecinho da minha carreira, Gabriel. A Ambev, como eu comentei, ela me entregou o foco em uma boa execução, disciplina, superação das dificuldades, rotina, processos, uma cultura muito campeã nesse sentido. E o Google me ofereceu uma visão mais orientada para a inovação, para a abertura, para a flexibilidade, para o respeito, para a diversidade, para um olhar global, para a tecnologia. Misturar essas duas culturas que são campeãs, cada uma no seu sentido, né? Uma talvez até anule os pontos fracos da outra. Poxa, eu acho que isso contribuiu para que eu fosse um bom profissional e para que eu tivesse a carreira que eu tive depois da passagem por essas duas companhias no comecinho da minha carreira. Essas foram as formadoras, assim, do teu estilo profissional, então mesmo. Foi a tua escola, você se formou em Ambev e Google, basicamente. Pô, muito legal, cara. Pô, bem legal. E aí depois você veio na tua carreira e você veio passou por Peixe Urbano e logo depois você tava no iFood, diretor do iFood, cara. Como assim? Explica, tipo, como que vocês... tava trabalhando, você passou uma transição de carreira, ok? E aí, cara, você passa a se tornar diretor do iFood, tipo, entrou, sei lá, como diretor, como é que você entrou e tal, como é que foi isso? Eu conto. Bom, esse é um processo construído, né, ao longo da história. Ninguém nasce diretor ou diretora, obviamente. Eu saí do Google. Essa minha saída do Google tem outra história inusitada aqui. Sair do Google não é fácil. Acho que não é fácil até hoje, pelo que eu escuto de amigos que ainda estão por lá. Por quê? Poxa, é uma empresa legal, é uma empresa, poxa, que te oferece o que tem de mais novo em termos de tecnologia, um ambiente de fato global, você é conectado com pessoas de todos os lugares do mundo que estão discutindo problemas complexos, é uma empresa que tem um impacto gigantesco, então, enfim, é uma empresa boa para estar, enfim, eu acabei recebendo uma proposta, eu sou torcedor fanático do Fluminense, eu acabei recebendo uma proposta para ser gerente de marketing do Fluminense em 2012, Caraca. campeão brasileiro, inclusive, e eu aceitei essa proposta, foi o que me encorajou a sair do Google, foi ter recebido uma proposta do Flu. E aí todo mundo falava, poxa, você é muito louco, você é maluco, você vai trocar o Google por um clube de futebol que talvez não seja tão profissional, não pague em dia, aquela coisa toda, né? Os clubes acho que estão se profissionalizando cada vez mais, mas isso é 2012, tem, sei lá, 10 anos essa história. E aí, de tanto que eu vi de famílias, amigos, eu ia me despedindo dos meus clientes do Google, uma hora eu me despedi do Peixe Urbano, falei, tô saindo, aí o Peixe Urbano falou, cara, você é louco. E aí era a gotinha d'água que faltava, sabe? Aí eu falei, poxa, de fato, acho que eu não vou para o Flu, não. E aí eu fui para o Peixe Urbano. E o Peixe Urbano, Gabriel, foi a primeira experiência profissional que eu tive em que não existia abundância.
a Ambev, ela tem uma escassez artificial. Tal, quem trabalhou ou trabalha na Ambev, poxa, é o tal do OBZ. Mas ainda assim, você está dentro de uma cultura, você está dentro de uma empresa gigantesca, super poderosa. Então, a Ambev cria essa escassez em termos de cultura corporativa para que as pessoas sejam conscientes, sejam responsáveis. E o Google é uma abundância gigantesca. O Peixe Urbano, eu estava vivendo ali, foi o começo do fim do segmento de compras coletivas. Então, a gente, de fato, precisava pensar em alternativas, parece meio clichê, mas de fazer mais com menos. Então, poxa, precisava ser criativo para que a gente conseguisse maximizar faturamento, preservando margem, não tinha muito como investir. Então, poxa, como é que você cresce o faturamento e viver esse ambiente? Eu acho que também, claro, que no dia a dia ali não era gostosinho, mas hoje, olhando para trás, eu falo, pô, eu acho que isso me deu casca, sabe? E tem uma frase do Steve Jobs, naquele discurso que ele faz para uma turma de Stanford, na formatura, é um clássico, né? Está disponível no YouTube e tal, podem pegar, procurar, vocês vão achar facilmente, em que ele fala, a gente conecta os pontos olhando para trás, não para frente. Então, muitas vezes a gente está vivendo um momento meio turbulento e a gente se pega pensando, pô, por que isso está acontecendo comigo agora? Por que eu estou vivendo isso e tal? E aí, quando a gente se transporta lá para o momento futuro e olha para trás, que é o hoje, a gente fala, pô, isso aqui serviu para mim, para alguma coisa, sabe? Então, acho que aquele momento ali, que foi um momento difícil, sem dúvida nenhuma, me deu a casca que eu ainda não tinha acumulado nas minhas experiências anteriores. Bom, depois da minha passagem pelo Peixe Urbano, eu fui contratado pela Movile, que enfim, tinha acabado de fazer o seu primeiro investimento no iFood. Eu cheguei na Movile não para o iFood, mas para tocar uma parte do portfólio de produtos que a Movile... Eles são investidores do iFood, como é que funciona? Eu não conheço a Movile. Hoje ela é a controladora do iFood, ela detém legal. dentro das ações do iFood, mas naquela ocasião, em 2013, a Movile estava fazendo seus primeiros investimentos em empresas de tecnologia. A Movile é uma empresa de tecnologia e tinha seus próprios produtos, tipicamente produtos que eram distribuídos através das operadoras de telecom. Então, eu cheguei à empresa para gerenciar uma parte desse portfólio. Foi um trabalho legal, foi muito interessante. E o iFood crescia, eu via o iFood crescendo de uma perspectiva ali de participar da empresa que investia, né, na companhia. E aí, Gabriel, eu quis ter uma experiência em uma startup investida pela Movile. E eu fui alocado pela Movile em uma startup que tinha um bom produto, uma boa equipe, acesso a capital, um mercado carente. E essa startup ela acabou não dando certo, Gabriel, na minha visão, por temas relacionados a modelo de gestão, cultura, liderança. E aí eu fiquei muito intrigado com isso, Gabriel. Eu era, a essa altura, diretor de negócios da Movile. E eu fiquei muito intrigado nessa altura. Poxa, então é verdade que os temas de RH eles podem determinar o sucesso ou o fracasso de uma corporação. E eu me coloquei para estudar, cara. Eu peguei todos os rankings disponíveis de melhores empresas para trabalhar, eu mesclei esses rankings, eu criei um ranking meu, considerando o que eu achava de mais relevante desses rankings que eu encontrei disponíveis no mercado. E eu chamei, através do LinkedIn, as lideranças de RH dessas companhias para entender o que era um bom RH. Aí eu fui almoçar, tomei café, um monte de café e tal, para escutar o que essas lideranças de RH faziam para que aquelas empresas fossem as melhores empresas para trabalhar. E eu aprendi um monte, mas faltava uma coisa que me chamava a atenção, cara, que é quando o RH se refere às outras áreas da companhia como as áreas de negócio se colocando fora do negócio, sabe? Isso me chamava um pouco a atenção. Porque RH para mim é negócio, cara. Se você está dentro de uma empresa, é negócio. Tem que dar resultado e tal. As pessoas ali são negócio, cara. Não tem ninguém que não esteja ali que não seja negócio. E aí eu fui conversar com as lideranças, outras lideranças dessas mesmas empresas para entender qual era a visão delas em relação a RH. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria
fazer RH. Eu falei, cara, eu acho que eu posso contribuir, porque eu venho, entre aspas, do negócio, eu quero aprender sobre RH e eu acho que eu consigo aportar alguma coisa ali talvez diferente. E aí, poxa, cara, uma etapa importante dos processos de transição de carreira, declarar a sua intenção. Eu passei a declarar abertamente que eu tinha a intenção de ir para o RH. E foi assim que eu cheguei ao iFood, em 2017, como diretor de RH da companhia. A companhia, nessa ocasião, tinha 300 colaboradores. Então, enfim, essa volta toda para te responder como é que eu cheguei no iFood. Já era uma empresa grande, né? Até, pô, 300... Não sei, a Movile, obviamente, deveria ser muito maior. Eu não sei como é que funciona, mas, pô, é interessante essa transição de carreira. Você sai de negócios e olha para recursos humanos e fala, nossa, agora eu vou para lá. Mas e o que você identificou lá dentro? Quando você parou, você trouxe você conseguiu trazer esse senso para o iFood de que recursos humanos também é negócio? Eu não sei se fui eu que levei esse senso para o iFood. Talvez o iFood já tivesse. Inclusive, a minha chegada talvez até seja uma boa representação disso. O que eu percebo, que eu acho que vale a pena aqui comentar, Gabriel, é que quando a gente está fazendo uma transição de carreira, um dos pontos importantes para a gente considerar é quais são as habilidades que a gente tem hoje nas nossas funções que a gente consegue transferir para a posição nova que a gente quer assumir, né? E quando eu fiz a minha transição ali de vendas, marketing, produto para RH, o objetivo principal do iFood naquela ocasião era recrutamento e seleção. Eu assumi ali essa posição com 300 colaboradores na companhia e eu fui diretor de RH do iFood até que a gente chegasse a 2.000 colaboradores. Então, a gente precisou crescer muito o time e o recrutamento e seleção era, poxa, um desafio enorme. E não por sorte, recrutamento e seleção fazer muitos paralelos com vendas. Quer ver, cara? Poxa, você tem um funil de candidatos e um funil de leads, de clientes. Em recrutamento e seleção, você vai ter um ATS. Beleza, em vendas você tem um CRM. Em recrutamento e seleção, você vai fazer uma proposta para o candidato. Em vendas, você vai fazer uma proposta para um cliente. E, poxa, e assim, galera, eu não tô falando que é a mesma coisa, tá? Porque vai ter gente que vai falar, pô, viajou. Mas tem muitas similaridades, assim, que eu consegui aplicar poxa, isso acelerou o meu onboarding ali na área. É óbvio que aí existiram vários outros desafios de uma pessoa que não é especialista e chega numa área nova, que me motivaram a conhecer gente, falar com gente, estudar, aprender, exigir uma certa dose de humildade, de falar assim, poxa, isso aqui eu não entendo nada, eu sou diretor da área, mas não entendo, eu preciso ter gente aqui boa, gente de confiança que consiga fazer isso muito bem. Então, enfim, foi um período importante ali da minha carreira e pelo qual eu sou muito grato. É importante saber, né, falar isso. Olha, pessoal, eu não sei, eu preciso aprender, eu preciso ter gente melhor do que eu ao meu lado, né, cara? E eu acho que isso é um ponto legal. Mas e qual que é o ponto mais difícil, assim, quando vai... Obviamente, você já fez algumas transições de carreira na tua vida. Qual que é o ponto mais difícil quando você quer fazer uma transição de carreira? Por exemplo, igual essa que você fez de diretor de negócios para RH, para recursos humanos. Qual que foi tipo, qual é o fator mais difícil que você acha na tua carreira para fazer uma transição de carreira? Seja assim, em qualquer momento assim, na tua carreira que tu olhou e falou, nossa, cara, a parte mais difícil de fazer é isso aqui. Difícil a pergunta, né? Não, porque não é fácil fazer uma transição de carreira, exige alguma dose de coragem. Então, você me perguntou o mais difícil, eu fiquei pensando assim, caramba, qual será que é o mais difícil? A transição de carreira, para mim, ela tem 5 etapas, Gabriel. A primeira etapa de clareza, muita gente acaba sabendo o que quer deixar de fazer, mas não tem muito claro o que quer fazer, e talvez essa seja a parte mais difícil. Você sente uma dor que te motiva a eventualmente olhar em volta e falar, cara, eu não quero mais sentir essa dor, o que eu faço? Mas aí você não tem muito claro o que você quer. Acho que talvez... Fiz uma pesquisa no meu perfil no LinkedIn, perguntando para as pessoas que pretendiam ou pretendem, né, fazer uma transição de carreira esse ano, se elas tinham clareza do que elas queriam deixar de fazer ou começar a fazer.
e 56% das pessoas disseram que tinham clareza do que elas queriam deixar de fazer, não começar a fazer. E aí Interessante. isso impede a segunda etapa, que é uma etapa de planejamento. Brother, se você não sabe o que você quer, como é que você vai planejar, né? Tem uma frase, Alice no País das Maravilhas, que fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o planejamento acaba ficando ruim, né? Como é que você planeja? Você não planeja. E aí você fica naquele círculo. E aí dói, cara, porque você está sentindo uma dor. Você sabe o que você quer deixar de fazer, mas você não começou a planejar, aí não vai para a terceira etapa, que é a etapa de ação, efetivamente, né? Porra, você não planejou, aí você fica inseguro, você acaba não agindo. E a dor ainda está lá, você ainda está, poxa, incomodado com alguma coisa na tua função, enfim, no teu estado atual te incomoda, mas você não tem clareza, você não planeja, você não age. E aí, muito menos, você não consegue ter consistência, que é a quarta etapa, e a quinta, que eu classifico aqui, que é o aproveitar a jornada, que é, poxa, aprender, conectar com gente, coisa nova, se sentir desafiado, isso tudo é aproveitar a jornada, que é a quinta. Cara, se você não tem a clareza, provavelmente, não, acho que eu vou colocar aqui, resumir a resposta como sendo a etapa mais difícil, Gabriel, cara, dá um friozinho na barriga, mas acho que a clareza, eu acho que é o mais importante e o mais difícil. Porque você tendo clareza do que você quer fazer, você talvez entre no estágio do medo da transição. E aí até tem uma frase lá do Mário Sérgio Cortella que eu gosto, que ele fala aqui, você tem que ter coragem para algumas coisas, e coragem não é ausência de medo, né? A coragem é a força que você tem para enfrentar esses medos. Então, pô, transição de carreira deve ter muito isso. E eu imagino assim, por exemplo, quem migra, eu conheço, por exemplo, pessoas aqui, né, nesse ambiente Awari, pô, pessoas que saem, às vezes, de um trabalho administrativo, por exemplo, advogada, eu conheci uma advogada, saiu da advocacia para ir para design, sabe? Então, pô, imagina sair de uma estabilidade de advocacia para começar em algo totalmente novo. Além de saber o que gosta, tem que ter a coragem para transição de carreira, né? Que é uma coisa bem desafiadora, eu imagino. Mas logo depois, aí você passou para diretor de vendas no iFood, né? Logo depois dessa experiência, aí depois de um tempo, você se tornou CEO da iFood na Colômbia. Como? Como que isso aconteceu, cara? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu vou voltar um pouquinho, cara, em relação à coragem. O que a gente às vezes confunde, Gabriel, e nos breca, é que a gente confunde o que é uma decisão one-way door e two-way doors, né? Aquela porta de giratória. Qual é a ideia desse conceito, cara? Existem definições em que você pode avançar, tomar sua decisão, executar seu plano, chegar lá na frente e falar assim, caramba, não era o que eu queria não deu certo, não estou feliz, quero voltar. Você pega a mesma porta, voltou. Existem outras definições que são irreversíveis. Então você abriu a porta, fechou, a porta trancou, você não volta mais. Eu acho que a sabedoria tá, Gabriel, em identificar qual é o perfil da decisão que você precisa tomar. E o que eu percebo, inclusive em mentorias que eu faço, com profissionais de todo nível de senioridade, é que as pessoas confundem. Elas pegam decisões que podem ser decisões two-way doors, decisões reversíveis, e tratam essas decisões como decisões irreversíveis. E aí é óbvio que você fica um pouco mais cauteloso, porque se eu passar aquela porta eu não volto mais. No meu caso, Gabriel, a minha carreira ela foi construída em vendas e marketing até que eu me tornasse diretor de RH, e eu voltei a ser diretor de vendas depois da minha passagem pelo RH. Ela foi uma decisão reversível. Eu sempre vi, inclusive, ela como uma decisão possivelmente reversível. Se eu sentasse ali no RH e continuasse a minha carreira, tudo bem. Acabou não sendo o que aconteceu, por múltiplas razões, e eu voltei para vendas. E tá tudo bem. E aí eu voltei para vendas, foi um projeto sensacional, do qual me orgulho muito, de levar o iFood para novas cidades no Brasil. A gente tinha uma tese de que a relação CAC-LTV funcionaria melhor em cidades novas, porque, enfim, a gente já tinha trazido, as cidades que a gente já tinha aberto, elas estavam
CAC vinha ficando caro, porque os early adopters já estavam, a gente fazia testes para aumentar a frequência de pedidos dessa turma e tal, e aí surgiu essa hipótese, poxa, se a gente abrir novas cidades, pode ser que a gente consiga encontrar aqui uma mina de ouro em que CAC LTV funcione melhor. Viajei o Brasil inteiro, contratando um time sensacional, fantástico, que depois passou a viajar o Brasil inteiro também, abrindo novas cidades. A gente abriu, 500 novas cidades em um ano, e a tese de que CAC LTV se mostraria mais saudável nessas cidades se comprovou verdadeira. Foi incrível. Caraca, 500 cidades por ano é quase 2 cidades por dia. Tipo isso. Muita coisa, cara. Tipo isso. A gente pegou um modelo, cara, enfim, fui estudar quem fazia isso muito bem. A Stone, naquela ocasião, fazia super bem. Eu falei, poxa, fui na Stone, conversei, deixa eu ver como é que você faz o modelo. Adaptei para a realidade iFood. A gente pensou no modelinho que a pessoa era contratada na cidade dela, abria a cidade dela, depois ela viajava para abrir outra, contratava gente. Essas pessoas que eram contratadas iam para outra cidade, que iam para outra, que iam para outra. Era uma coisa linda. Tinha um funil. Tipo uma pirâmide, assim, sabe? Que fala pirâmide, as pessoas imaginam que é marketing multinível, acho que não tem nada a ver com marketing multinível, mas de fato, quando a gente olhava assim, a estrutura organizacional do time, acabava sendo várias pirâmides de liderança, sabe? Porque as pessoas passavam a liderar as pessoas que elas contratavam nas cidades que elas iam viajando, abrindo novas cidades. Funcionou super bem, foi muito legal. E eu conheci um Brasil que a gente às vezes fica meio cego, a gente acaba não vendo. Então, foi sensacional. E aí, cara, acontecem aquelas coisas que às vezes acontecem com a gente. Eu recebi uma ligação inesperada de um headhunter falando da Oi, uma startup indiana investida pelo SoftBank, chegando ao Brasil. Poxa, a gente vai ser a maior rede de hotéis. E aí eu fui falar com o hoteleiro, fui falar com o time, e falei, cara, isso aqui talvez seja um novo iFood, né? Eu já estava naquela etapa, confesso para você, meio saudosista, de, poxa, quando o iFood era assim, né? Eu vi o iFood com 300 colaboradores, já tinha, sei lá, 4.000. E aí eu falava, caramba, vou fazer de novo, vamos fazer de novo isso aqui. E foi uma experiência muito boa, assim, a gente chegou a ser a maior rede de hotéis do Brasil, a Oi, com mais 600 propriedades em, sei lá, 200 municípios, mas a pandemia acabou com esse negócio na velocidade da luz. Assim. Primeiro mês de pandemia era um caos completo, a gente ficava tendo que gerenciar o negócio baseado em decreto de prefeito e governador, que nem sempre eram congruentes, cada um falava uma coisa, fecha o hotel, o outro fala, não precisa fechar, e não sabia que decreto, e o decreto de hoje era diferente do de amanhã. Foi difícil, cara, foi bem difícil. E nessa ocasião o iFood estava assinando uma fusão com uma empresa na Colômbia. E eu vi essa notícia e falei, caramba, essa fusão vai ser muito relevante para o mercado colombiano. E aí eu falei, poxa, eu posso voltar? Levantei a mão, falei, eu quero voltar. E aí eu voltei para o iFood para ser o CEO dessa operação por lá. E foi uma experiência incrível, assim, porque imagina você, Gabriel, fazer uma fusão com uma empresa competidora. Era uma empresa competidora com cultura corporativa diferente, mas além da cultura corporativa, diferente não, muito diferente, ainda tinha o tema de cultura de países, né, cara? Então, poxa, o time tinha pessoas baseadas em 5 países diferentes, Panamá, México, Colômbia, Argentina e Brasil, todo mundo atendendo Colômbia, mas cada um com a sua cultura ali, e na pandemia, brother, então não tinha um café da manhã, não tinha um happy hour, não tinha um cafezinho, não tinha um olho no olho, um aperto de mão, um abraço. Foi uma jornada bastante intensa, assim, a gente entrava aqui na reunião de marketing, era, poxa, um quebra-pau danado, e aí, enfim, a gente levou uns 3 meses arrumando o pós-fusão, mas deu certo, no final das contas, o nosso employee NPS foi super alto, o turnover nunca foi um problema, e isso fez com que a gente alcançasse resultados muito legais por lá também. Que legal, cara, que trajetória massa, cara. E me impressiona isso, né? Tipo, depois de já ter passado, por exemplo, pelo iFood, você ainda tem contatos
que você consegue simplesmente falar, pessoal, olha, pô, tem interesse nisso, você estava tão ligado no mercado que você ficou sabendo disso, né? Mesmo depois de não tem mais um vínculo com a organização, e você conseguir, e o seu trabalho ser tão bom que o pessoal confia você e dirigir um projeto em outro país, né, cara? Foi muito legal isso. E que língua vocês usavam para comunicação lá? Vocês usavam inglês ou usavam espanhol? O que vocês faziam? Cara, primeiro, eu sou muito grato, de fato, por ter podido voltar para o iFood para ter, provavelmente, a minha experiência profissional mais intensa, energizante, que mais me ensinou, assim, pelo desafio, pela responsabilidade, autonomia e diversidade ali que eu encontrei. Então, de fato, sou muito grato por ter podido voltar para a companhia. Cara, língua era uma coisa engraçada, assim. No começo, quando a gente estava ainda no tema da fusão, teve uma reunião que um falou para o outro assim, mas você não me entende. Aí o outro respondeu assim, não entendo mesmo, você não fala nem minha língua. Aí ele vira para mim e fala assim, Thiago, qual é a língua que a gente fala aqui? Aí eu, de bate-pronto, respondi, portunhol. E, cara, a verdade, Gabriel, é que no começo a gente falava portunhol, de fato, sabe? A gente se entendia no portunhol. Com o tempo, nós aprendemos a falar, os brasileiros aprendemos a falar espanhol. Os nossos amigos colombianos, inclusive, nos elogiaram assim, em relação aos avanços que a gente teve com a língua. Mas a língua oficial foi o espanhol. E a empresa, apesar de ser uma empresa brasileira, ela operava na Colômbia, né? Uma empresa, a marca brasileira, mas a empresa operava na Colômbia, a maior parte do nosso headcount era colombiano, então os nossos clientes colombianos, poxa, todos os nossos stakeholders colombianos, a gente tinha que aprender a falar espanhol e foi isso que a gente fez. Que massa, cara, bem legal isso. E é um desafio muito grande, né? Você falou da cultura e, por exemplo, na Wari, o nosso time todo, todo mundo trabalha home office em diversas regiões do país. A gente já sente às vezes a gente sente já uma certa diferença entre culturas, né? Então tu imagina, eu sempre falo, parece quando teve o Rafael, o Rafael veio, convidado nosso, veio no podcast, e ele é gerente, ele é Product Manager global lá nos Estados Unidos, e ele gerencia equipes no mundo inteiro. E aí ele até contou um pouco sobre esses desafios, de como é difícil. Quanto mais distante as pessoas estão geograficamente, mais difícil é de você integrar as pessoas, né? Por mais que seja muito rico, e é muito rico quando a gente tem pessoas diversas no time, isso enriquece com ideias, é difícil de gerir, porque é por conta da cultura que muda de fato. Mas, cara, bem interessante. E uma dúvida que eu tenho e inclusive considere isso como uma pequena sessão de mentoria. Eu planejo, assim, um dos meus objetivos, desde que eu comecei a minha carreira, um dos meus objetivos é me tornar executivo. E você, cara, você ainda é um executivo, né? Você ainda trabalha como executivo, assim, nas frentes que você atua, você ainda é um executivo. Tem experiência com isso. O que é importante para quem quer ser um executivo? O que é importante para começar a se preparar para ser um executivo? Qual que é a coisa mais importante? O que eu deveria priorizar nesse momento na minha carreira, sei lá, nos meus estudos, para me preparar e ser um executivo aí no futuro, sei lá, daqui 10 anos, daqui 15 anos? Ou nem tanto também, né? Talvez nem tanto. Eu vou começar, você fez o jabá da Wari no comecinho, eu vou começar a fazer o meu aqui. Eu sou mentor da Wari, então Gabriel falou aqui de, poxa, considere isso uma sessão de mentoria. Eu estou disponível na plataforma para que vocês me chamem para mentorias aqui através da Wari. Vou deixar o teu link, então vou fazer o seguinte, vou deixar o teu link na descrição e quem quer marcar uma mentoria com o Thiago, vocês já acessem aqui a minha mentoria, o link e agenda a mentoria com ele. É isso aí, show. Feito o jabá, Gabriel, não existe uma resposta pronta, né, para, poxa, o que eu faço? E aí eu poder te responder aqui em 2 ou 3 bullet points aqui, sabe? Faz isso, isso e isso. Mas, em geral, cara, eu acho que uma carreira de sucesso, ela vai passar por uma habilidade grande de percepção de contexto. Então, entender o que é o contexto, tanto o externo quanto o interno da companhia, pessoas que conseguem perceber
por que as coisas estão acontecendo. O segundo ponto, para mim, é uma habilidade de comunicação, de você conseguir, poxa, tendo percebido o contexto, você conseguir apresentar quais são as suas ideias para a resolução dos problemas. Então, poxa, tem um problema que eu estou percebendo que está acontecendo, o mercado está carente, eu tenho essa ideia, apresentar as suas ideias para a audiência correta, na hora correta, da maneira correta, eu acho que isso pode ser um diferencial importante. E por fim, cara, otimismo. Eu não gosto, eu acho que ninguém gosta de ter aquela pessoa ao lado que reclama o tempo inteiro, que fala que as coisas estão ruins. Porra, é fundamental que tenha alguém te falando que as coisas estão ruins, mas, porra, não seja essa pessoa que só fala que tá ruim e não propõe uma solução, sabe? Não, fala que tá ruim e já fala assim, cara, seria melhor se a gente fizesse assim. Inclusive, eu já tô até fazendo um teste pequeno aqui, tá, cara? Daqui a um mês eu te conto, uma semana eu te conto como é que performou meu teste. Porra, é sensacional, sabe, cara? Então, em resumo, eu falaria isso, cara. Assim, percepção de contexto, boa habilidade de comunicação e eu chamo de otimismo, mas talvez seja resolução de problemas também, sabe? Aham. Menos reclamação e mais, cara, mão na massa para resolver o que incomoda. Exato, até porque se você não faz isso, você acaba não tendo uma comunicação assertiva, né? Porque, cara, é igual você dar um feedback pra qualquer coisa. É muito fácil chegar e falar que tá ruim. Mas tá ruim por quê? Por que que tá ruim? Podemos, né? Propor a tua solução, é exatamente isso. O Davi também que teve aqui anteriormente em outro episódio do podcast, Davi Bastos, ele levantou justamente, ele estava falando sobre comunicação assertiva e ele exatamente colocou nesse contexto. Não seja pessoa chata, não seja essa pessoa que só traz o pessimismo porque a tua carreira não vai para frente. Ele trouxe isso também. E, pô, muito, muito legal essa visão. E é importante saber que essa linha de pensamento, ela existe, né? Seja diferente e tal. E existe um problema em startup? Problema não, né? Não é um problema. Mas existe um pensamento dentro de startups que eu não vou dar a minha opinião porque senão vai ser mais trabalho para mim. Existe isso dentro de startup, então, gente, quem tá ouvindo aqui, não seja esse tipo de pessoa, aprenda a gerenciar também suas ideias. Se você tem uma ideia e o teu gestor falou, não, você faz agora, você está sobrecarregado, obviamente você pode olhar para ele, se comunicar de forma assertiva e falar, não, olha, eu só tô num momento passando por muitas atividades, mas na semana que vem eu vou começar ali a executar um teste, a gente vê como é que vai, aí eu te apresento o resultado e tudo mais. Então tem toda uma mentalidade por trás que deve ser seguida, só não seja uma dessas duas pessoas aqui, foge da responsabilidade e aqui dá um feedback muito aleatório. Ó, pega a visão aqui, ó. Às vezes, eu acho que pode ter a pessoa que, porra, vê um problema, fica quietinha com medo de ganhar, porra, mais trabalho, que é como você está falando. Mas existe um outro lado também, que é aquela pessoa que parece que está em trabalho de faculdade. Na minha época era cartolina, assim, apresentando a ideia lá na frente da turma, assim, sabe, cara, com um trabalhinho, falando, olha, a gente vai fazer isso, isso, isso. Startup, cara, tem problema para resolver. É da natureza do negócio. Então vai ter espaço para você ter 10 milhões de ideias. E aí eu acho que você precisa ter uma boa capacidade de priorização. Um método que eu gosto, que me ajudou a fazer isso, eu chamo de DHA, por falta de qualquer nome mais criativo para isso. Mas o D é de diagnóstico. Então é o que eu falei do contexto. Você entender qual é o problema antes de pensar numa ação. Porque o que mais tem em startup é a gente falando, e se a gente fizer isso, isso, isso? Tive uma ideia, vamos fazer assim, assim, assado. Todo mundo com a cartolina na frente da turma. Brother, qual é o diagnóstico? Qual é o problema? Qual o tamanho desse problema? Quantas pessoas são impactadas por esse problema? Qual é o impacto em receita? Qual é o risco que a gente corre se a gente não resolver esse problema? Tá feito o diagnóstico. Beleza, entendi, tem um contexto. O H é de hipóteses. Vamos levantar as hipóteses? Hipótese A, B, C, D. Quantas hipóteses a gente conseguir resolver derivadas daquele diagnóstico que a gente já fez? Então, poxa, a minha hipótese é que para resolver esse problema a gente vai, a causa desse problema é essa aqui. Enfim, hipóteses. E aí, derivadas dessas hipóteses, as ações.
E a ação, antes da gente pensar na ação, como essas ações elas começam ou deveriam começar como testes pequenos, controlados, é importante que a gente defina muito bem o escopo dessas ações também. Então, poxa, quais são os critérios de sucesso desse teste? O que a gente vai fazer depois se esse teste der certo? A gente vai investir 10 vezes mais nessa ação? A gente vai rebobinar a fita e cancelar? E aí, cara, beleza, o DHA, ele vai dar uma estrutura. Isso não é burocracia, galera. Quem tá ouvindo fala, pô, não é burocracia. Isso é simples de fazer, não deveria levar muito tempo, e organiza suas ideias para evitar que você seja essa pessoa com a cartolina lá na frente da sala apresentando um monte de ideia que nunca vai sair daquela cartolina. Você está apresentando ideia e gerando ruído. Então, enfim, não seja a pessoa que não fala, que percebeu o problema com medo de ganhar trabalho, e tampouco a pessoa que vomita ideias sem nenhum método ou sem nenhuma observação de contexto e de priorização daquelas ideias que, poxa, toda startup acaba tendo em profusão. Até porque a tua liderança vai chegar em um momento, vai olhar e falar, cara, no começo vai falar, nossa, tem muita ideia, legal, pessoa criativa e tudo mais, e vai passar um tempo e você vai cair num limbo, porque só tem ideia, não tem ação, não tem como executar. Bem interessante. Rapidão, antes da gente seguir, porque você me lembrou de uma coisa. Eu tenho uma tatuagem no braço que virou um lema meu, que é um impossível por vez. Isso é um lema. Eu fui aprendendo... Mas por quê? Eu vi isso no teu perfil, mas qual que é a ideia? Eu fui aprendendo ao longo da vida que a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer. Mesmo aquelas coisas que parecem mais difíceis, assim, a gente consegue. Se eu quiser, hoje, correr uma maratona, eu tô sem treinar, mas tô sem treinar, mas eu falo assim, cara, eu quero correr uma maratona em um tempo X. Eu vou treinar e eu vou correr. Eu não vou correr a maratona se isso estiver competindo por foco, tempo e energia com, sei lá, eu quero também, não sei, viajar e conhecer o mundo. Talvez a viagem atrapalhe o meu foco em correr. Eu vou trabalhar pra caramba porque eu tô pronto para quero ser promovido e tal. Não sei, talvez atrapalhe o meu treino, não sei. Tive um filho e agora eu tô muito focado aqui, poxa, meu filho tá pequeno em casa, isso me tira, beleza. Dá pra gente fazer o que a gente quiser, mas é um impossível por vez. Em alguns momentos nas minhas mentorias, Gabriel, eu falo, por exemplo, com pais e mães que estão com bebês pequenos em casa. Eu tenho 3 crianças aqui, então eu passei por isso 3 vezes, eu tenho 3 filhos. Pais e mães que me falam assim, cara, tô me sentindo culpado ou culpada porque eu não tô conseguindo ler o que eu gostaria de ler. Eu não tô conseguindo trabalhar o que eu gostaria de trabalhar. Eu não estou fazendo nenhum curso. E eu falo assim, mas calma, poxa, você está com uma criança pequena em casa. Talvez o seu impossível, por vez, seja estar com seu filho ou sua filha nesse momento. E está tudo bem se você passar esse período lendo menos. Não se culpa por isso. Daqui a pouco seu filho vai crescer, sua filha vai crescer, você vai conseguir gradativamente aumentando seu ritmo de leitura, de curso, de dedicação ao trabalho. São fases, é um impossível por vez, está tudo bem. Eu fiz essa tatuagem quando no iFood ainda, como diretor de RH, a gente contratava 7 pessoas de tecnologia por mês, e aí me chega uma meta de você precisa contratar 40 pessoas por mês já a partir do próximo mês. E aí eu falo, caramba, mas de 7 para 40, de um mês para o outro, como? Não sei, a gente precisa fazer. E aí eu chamei o time inteiro de RH, pessoas que, enfim, não recrutavam para tech, pessoas que nem recrutavam, faziam, sei lá, comunicação interna. E eu falei, galera, o nosso impossível que a gente precisa resolver hoje é contratar 40 pessoas de tecnologia. A empresa precisa disso, existe um contexto, o contexto é esse, e a gente vai colocar todas as nossas energias aqui. A gente contratou a 40ª pessoa, enfim, ela aceitou a oferta às 8 horas da noite do último dia do mês, e aí a gente contratou as 40 pessoas, a gente celebrou pra caramba, foi muito legal. E esse projeto ele acabou sendo a confirmação dessa minha teoria, de que dá pra gente fazer tudo se a gente tem foco no que a gente quer fazer. Por isso, um impossível por vez. Pô, muito legal esse lema. E aí remete àquilo que você falou antes, de ter clareza onde você quer chegar, né? Clareza na tua meta. Então, pô, mas bem interessante.
bem legal. Isso provavelmente vai render muitas reflexões aqui, tá do meu lado pensando Que bom. sobre isso. Porque às vezes a gente não para pensar nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de filosofia, por exemplo. Bom, o impossível por vez, por que o impossível? E aí você começa a contextualizar na tua rotina e muitas coisas que obviamente podem melhorar, você não tem consciência disso até que você acha um momento para alguma faísca para que você tenha reflexão sobre aquilo, sobre aquelas ações que você tem no teu dia a dia ou na tua carreira, sei lá. Cara, ótimo. Vamos avançando aqui. Eu só queria, assim, por último, para a gente encerrar, que a gente já está chegando no tempo limite. Não que tenha tempo limite, tá, gente? Isso aqui poderia durar até 3 horas. É que o Thiago tem agenda e a gente tem que respeitar a agenda dele. É difícil trazer o Thiago para uma reunião dessa, então até a gente tem sorte de trazer. Mas assim, o que me chamou a atenção, cara, é ver que você é board member de algumas. Você é investidor anjo, né? Tem lá no teu LinkedIn que você é investidor anjo e tudo mais. Mas você é board member de algumas frentes. E eu queria entender, tipo, que frentes são essas e o que significa hoje ser um board member e tudo mais. Por exemplo, eu achei muito massa a ideia do Carteiro Amigo Express. E eu queria ver, tipo, qual que é a tua visão sobre esse tipo de ação. Eu te conto, Gabriel. Bom, a posição de board member, ela é uma posição não executiva. Eu não estou no dia a dia da companhia. Eu contribuo ali com os fundadores, os executivos das 2 empresas que eu participo hoje, poxa, experiência que eu acumulei ao longo da minha carreira para que a empresa tome melhores decisões, cresça de maneira mais sustentável, enfim. Como um mentor executivo, mais ou menos. O mentor, talvez. Tem alguma governança adicional à mentoria, né? A gente tem as reuniões, existem outros membros de conselho, a gente faz reuniões, o CEO e os C-levels da companhia participam dessas reuniões, a gente toma decisões estratégicas. O conselho aconselha decisões estratégicas ali que os executivos vão tomar ou não, porque os executivos são responsáveis pelas decisões que eles tomam, obviamente. A mentoria ela já é um pouco mais orientada para o profissional, né? Para o desenvolvimento daquele profissional, para que ele ou ela, como indivíduos, como profissionais, tomem boas decisões nos seus dia a dias, assim. Carteira Amigo e Educa Saúde são as 2 empresas que eu participo hoje. Eu tenho, um mega orgulho de fazer parte das 2 companhias como conselheiro, porque eu vejo que as 2 colocam muita energia e um interesse verdadeiro no problema que elas querem resolver, assim. Educa Saúde está resolvendo a corretagem na contratação de planos e seguros de saúde. Depois que eu saí da empresa, eu saí da CLT e me tornei um empresário, um empreendedor, que hoje eu tenho a minha empresa que presta serviços de mentoria, enfim. Eu precisei contratar plano de saúde para mim e para minha família. Eu vi o quanto é difícil você contratar um plano de saúde por conta própria. Existe uma assimetria gigantesca nas informações, você não tem confiança no que é dito para você e você acaba contratando meio que com aquela sensação de, poxa, talvez eu esteja sendo enrolado, mas vou contratar mesmo assim porque eu preciso. E a ideia da Dupla é oferecer uma experiência muito melhor nesse momento e, poxa, ainda mais, a importância ela se torna ainda maior considerando o produto que é. O produto que vai garantir eventualmente que você tenha acesso à saúde em uma situação de emergência. Então, a gente precisa colocar energia aí. Carteira Amigo, ela é uma empresa que resolve um problema de 20 milhões de pessoas que hoje moram nas favelas brasileiras. E, cara, eu fui muito pego por isso, assim, porque eu percebi nessa hora o quanto eu sou privilegiado, cara. Eles me perguntaram, poxa, quando você faz uma compra no e-commerce, existe alguma catraca, alguma fricção? Nenhuma. Pois é, o morador da favela, quando vê o campo CEP, não consegue, não preenche, porque ele não tem CEP. Então ele não pode comprar online. E aí eu falei, não é possível. Eu quero contribuir para resolver esse problema de alguma maneira. Algo que é tão trivial para a gente que é do asfalto, e é um potencial enorme
para as empresas que estão vendendo online e hoje não aproveitam essa população. As pessoas acham que favela, cada um tem a sua imagem do que é a favela. A minha imagem é: a favela é potência, a favela tem grana, a favela está girando, está comprando, quer comprar, e a gente não consegue entregar porque não tem o CEP. Então, o Carteira Amigo está resolvendo esse problema, incluindo a favela no e-commerce. E eu sou super orgulhoso. Eles foram no Shark Tank agora, pegaram o investimento de todos os Sharks resolveram investir na companhia. Os empreendedores são brilhantes e tá muito legal. Cara, que massa, que legal. E isso é um tipo de ação que muda uma realidade, né, cara? Tipo, tem o poder de transformar algumas coisas, porque se não tem CEP nesses lugares é por falta de planejamento público em algum momento da história. E hoje algumas atitudes como essa têm a chance de fazer diferente. Cara, o que é ser investidor anjo hoje no Brasil? Cara, investidor anjo é um investidor que faz o primeiro, enfim, talvez depois de famílias e amigos, o primeiro cheque para fazer com que aquela startup cresça, para fazer com que aquela startup siga resolvendo algum problema. A startup no começo, ela precisa ter grana para investir em tecnologia, para que os founders tenham alguma remuneração, para que possa contratar uma equipe, para que possa fazer algum investimento ali em mídia. E o investidor anjo, ele é um investidor com um apetite gigantesco a risco, porque muitas dessas startups, por estarem em estágio inicial, você não tem nenhuma confirmação de que elas vão ter vida longa, sucesso, etc. Mas é uma figura importantíssima, porque sem esses investidores anjos, muitas startups não conseguiriam engrenar, não conseguiriam crescer, não conseguiriam chegar até as próximas etapas de investimento. E eu gosto de estar próximo de startups nesse estágio de maturidade, porque eu considero que é onde eu mais consigo aportar. Eu gosto de empresas que estão em estágio bem embrionário, onde haja mais perguntas do que respostas, sabe? Quando já começa a ser, poxa, é assim porque sempre foi assim, é assim porque a gente já validou a tese, é assim porque, poxa, dá certo, ou porque testar acaba sendo muito arriscado. Eu não gosto muito desses lugares. Eu gosto mais de, poxa, cara, tudo é oportunidade, a gente não tem certeza de nada. Parece meio caótico, mas esse caos me atrai, sabe? Então, poder investir em startups nesse estágio de maturidade também acaba sendo interessante. Legal. E hoje por exemplo, aqui a gente está falando com um setor de tecnologia, né? Pessoas ainda estão, sei lá, no começo da carreira, algumas pessoas estão aprendendo e algumas pessoas já são seniores. E se essas pessoas têm ideia para startups, como que ela consegue investidor anjo hoje? Eu acho que assim, primeiro, se você tem uma ideia, minha recomendação é colocar essa ideia em prática, mesmo que seja pequeno. Começa pequeno, testa no seu condomínio, testa no seu bairro, testa com os amigos. O Facebook começou dentro da universidade, né? Testa porque, poxa, eu vou falar por mim, tá? Pode ser que haja outros investidores aqui, outros investidores anjo aqui olhando que pensem diferente, mas eu dificilmente vou conseguir, vou querer investir em uma ideia de alguém que não tem. Uma coisa é você pegar, sei lá, um cara com super track record, assim, o cara já teve sucesso, poxa, a mulher já vendeu empresa, já criou, beleza, aí agora ela aparece com uma ideia, tudo bem, é outra história. Mas, poxa, chega uma pessoa que não tem esse histórico e fala que tem uma ideia, provavelmente esse capital que iria para a ideia que ainda está na cabeça de um futuro founder ou futura founder, esse capital vai ser aplicado em uma empresa que já está mudando. Então, o ideal é, poxa, eu tenho uma ideia, essa ideia parece boa. Vamos testar. Testa pequeno. Pega dinheiro, minha sugestão, pega dinheiro de amigos e família, testa, coloca ali para rodar, pega os primeiros resultados e aí sim começar a buscar investidores anjos. Existem alguns pools que você pode procurar,
galera de universidade. Então, as universidades criam esses grupos de investidores anjo. Existem alguns, eu faço parte de um, que é o Investidores VC, que é uma galera muito boa. Então, procurar aí, quando a sua empresa estiver rodando, já tiver alguma atração, procurar também essa galera. E, pelo menos, pegar bons feedbacks. Pô, muito legal, excelente dica. Acho que, cara, hoje, na verdade, foi um dia que foi para conhecer você, a tua trajetória é muito interessante e rendeu já, pô, 55 minutos de conversa, e isso é bastante coisa quando a gente está olhando para a carreira de alguém, e uma conversa tão interessante. Eu acho que dá para aprender muito com com a tua trajetória. Ah, e com certeza, cara, assim, a gente tá planejando levar o Aritox pro presencial, tá? Então, com certeza, fica até o convite já para você, quando a gente estiver no presencial, para que você retorne pra gente, pô, ó, agora vamos continuar essa conversa, vamos explorar, vamos ir sobre carreira e tal, e a gente disseca um pouco mais desses conteúdos que sempre são muito relevantes, né? Quando a gente ouve quem tem experiência, é sempre muito importante para a nossa própria carreira de quem está escutando, de quem tem menos experiência, para que a gente não cometa muitas vezes os mesmos erros, aproveite as boas oportunidades, as boas dicas, isso é muito importante. Então, cara, de novo eu queria te agradecer muito pela tua participação, tá, Thiago? Até desculpa de ter passado um pouco do horário, mas agradeço de verdade toda a Awari, o time Awari agradece de você ter participado aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Gabriel. Poxa, foi um prazer. A gente passou um pouquinho, mas nem percebi. Foi super... passou rápido. Espero que quem esteja nos escutando também tenha curtido e de alguma maneira se inspirado aqui com alguma parte, algum trecho aqui do podcast. Obrigado pelo convite, Gabriel. Espero mesmo que as pessoas que estejam aqui tenham se inspirado, porque eu acho que essa é a alma do Awari Talks. Eu venho aqui com a minha plena ignorância, conhecer o convidado e hoje conhecendo o Thiago e aprender com ele. Então, se eu aprendo contigo, eu considero que o nosso público aprendeu. Eu acho que isso é muito importante. E, pessoal, eu também queria pedir se vocês têm alguma dica, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, faz pra gente nos comentários, não tem problema, manda aí, porque a gente quer saber se você gostou, se tem algum ponto para melhoria, se eu deveria ter feito uma pergunta adicional para o Thiago, é bom porque aí eu anoto essa pergunta, e quando o Thiago voltar na próxima vez, eu pergunto para ele, e aí você que fez a pergunta acompanha, obviamente. Eu queria deixar aqui as redes sociais do Thiago, então vocês podem seguir lá no LinkedIn, vocês pesquisam, né, /Thiago Luz 1, então vocês vão encontrar o Thiago lá no LinkedIn, e no Instagram, no @southiagoluz_. A gente vai deixar tudo na descrição para quem quiser, é só clicar ali direto, e aí vocês conseguem acompanhar o Thiago nas redes sociais, e também, obviamente, entra na plataforma da Awari e agenda a mentoria com ele, né? Pô, usa 30 minutinhos lá com o Thiago, troca uma ideia sobre a tua carreira, com certeza ele vai trazer insights e pontos de vista que você ainda não conseguiu ter sobre a tua própria carreira, e essa é a parte mais importante de ter alguém com experiência conversando contigo. Bom, pessoal, é isso, né? Infelizmente esse episódio chega ao fim, mas a gente volta aí para outros episódios em breve. Novamente peço para vocês comentarem, falem o que vocês acham, curte, se inscreve no canal, no Spotify, segue no Spotify também, a gente está lá em todas as plataformas de streaming. Esse episódio vai estar em todas as plataformas de streaming. E segue a gente nas redes sociais, lá no LinkedIn como Awari. A gente vai deixar o link do LinkedIn aqui embaixo. E no Instagram como @AwariBrasil. Então entra no Instagram, acessa @AwariBrasil, tem a agenda da semana, então vocês vão ver, provavelmente quem está assistindo já viu lá a agenda com o Thiago aqui, e acompanhar algum conteúdo relevante sobre o mercado tech no geral e ficar sabendo das novidades. Pessoal, é isso, muito obrigado por terem assistido, por terem acompanhado a gente até agora. A gente agradece, o time Awari agradece. Thiago, novamente, muito obrigado. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Bom, pessoal, Valeu. Obrigado, até mais.